Quarta área de amadurecimento, é a última que nós vamos falar, é espiritual. A nossa espiritualidade precisa ser desenvolvida também. E isso se faz por meio, então, de uma relação com Deus, racional e emocional. Portanto, a nossa espiritualidade, ela é construída por meio de um saber racional. Por isso nós estudamos a palavra de Deus. E de um saber empírico, que é através das nossas experiências diárias com Deus. O apóstolo Pedro, ele nos adverte a estarmos prontos para respondermos de forma clara, racional, a todos que nos questionarem a respeito de nossa fé em Jesus Cristo. Conforme nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A fé que possuímos em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, ela tem base racional. Ela não é baseada em sentimentos. Sentimentos são coisas que mudam diariamente. Mas também não é baseada em superstições, né? Ou lendas. Ela tem um fundamento histórico, lógico, racional, da qual você pode apoiar sua fé e dizer: eu creio por causa disso, de forma clara. Essa base racional, ela é então construída através do estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Ela é construída através do nosso estudo, ao olhar a história da humanidade. Entretanto, a nossa espiritualidade não é construída somente pelo meio da leitura da palavra de Deus. Não crescemos espiritualmente somente adquirindo conhecimento racional. Existem pessoas que são profundos conhecedores da teologia bíblica, mas não tem comunhão nenhuma com Deus. A nossa espiritualidade, ela tem um fundamento racional, ela tem a palavra de Deus, a Bíblia, como apoio, mas ela também envolve as nossas emoções, envolve as nossas experiências, o nosso ser como o ser de Deus. É uma experiência pessoal que cada um de nós temos com Deus. E também envolve as nossas experiências como comunidade. Então eu vivo uma experiência pessoal minha com Deus, mas eu também vivo experiência com Deus junto com a comunidade de Deus, junto com a igreja, a qual a experiência do irmão também se torna minha experiência. O milagre que Deus faz na vida de um irmão, de uma irmã, também é minha experiência de milagre, também. E a gente vai vivendo junto essa experiência. E somente por meio de uma espiritualidade madura, nós seremos capazes de responder às diversas situações da vida de forma esperada por Deus. Portanto, novamente, como alcançar, né, uma maturidade espiritual? Dedique-se ao estudo da palavra de Deus. Sim, leia a Bíblia. Busque o saber teológico. Mas também se aprofunde numa meditação reflexiva da palavra de Deus. Reflita a respeito de tudo que está escrito na palavra de Deus. Compreenda os princípios que estão por trás daquilo que está escrito na Bíblia. Senão, você vai ser só um religioso.
Os saduceus, os fariseus, eram religiosos. Os fariseus se aprofundavam demais no estudo das Escrituras, mas eles só liam as letras que se encontravam ali. Por isso eles nunca conseguiram enxergar o Deus que estava por trás das letras. Eles nunca conseguiram perceber o mover do Espírito que estava sendo escrito por trás das letras da Bíblia. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Eu vou pegar um exemplo simples. Quando você entra na história de Gênesis, eu acredito que todos aqui vão conhecer essa história. Eu não vou entrar em detalhes dela. Nós vamos encontrar que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha. E Noé, muito feliz, colheu muito. Ele espremeu todas as uvas. E após o dilúvio, acho que não tinha muita gente, então ele bebeu tudo que estava lá, né? Que ele conseguiu produzir, né? E diz o texto que Noé ficou alegrão, né? Tomou bastante, né? Vinho. E alegrão que ele estava, né? Dentro de sua tenda, só entre nós aqui, né? Ele estava lá peladão. O filho, chamado Cã, foi lá conversar com o pai, e aí ele entra lá na tenda, e ele vê o pai peladão. Do jeito que vê ao mundo, como diz alguns, né? E ele vira e vai lá para os irmãos dele contar aquilo, né? E possivelmente de uma forma como quem ridiculariza um pouco, né? O pai naquela situação. Os dois filhos, imediatamente, correram até a tenda. E diz o texto que eles cobriram a vergonha do seu pai. O pai já agora sóbrio, chama os filhos e amaldiçoa Cã. E diz então agora que ele seria subjugado pelos seus irmãos. E assim acontece a história da descendência de Cã, que gerou Canaã, e o povo de Israel fez o quê? Conquistou Canaã, subjugou, se cumpre aquela maldição. A questão é que às vezes nós vemos essa história toda e nós ficamos atentos que Noé ficou bêbado. E a gente acha que a história está centrada nisso, né? Nossa, Noé ficou bêbado, peladão, olha que pecadão. O texto nem fala de pecado ali, de Noé ter pecado. Não estou aqui dizendo que você pode ficar bêbado, tá? A bebedeira é pecado, desagrada a Deus. Mas o texto ali, naquele contexto, não está tratando disso. Tem algo mais profundo. E aí, aquele filho que entra e depois sai, enfim, depois é amaldiçoado. A questão é essa. Há um acontecimento. Peraí, o que aconteceu aqui? Esse filho entrou, depois é amaldiçoado por um acontecimento. Ele não honrou seu pai. Os outros filhos o que fizeram? Vieram e cobriram a vergonha do pai. Quem era o pai? O pai está dentro de um sistema de classe patriarcal. Ele era o líder de todos ali. Não deveria ser envergonhado. O princípio que levou Cã a ser amaldiçoado e Deus fazer com que aquilo se cumprisse, foi porque ele desrespeitou alguém que Deus havia chamado para ser líder daquele lugar. Tal desrespeito foi tratado por Deus com severidade, ao ponto dele, toda a sua descendência, agora ser subjugada pelos outros irmãos. O princípio nós não enxergamos, porque a gente tem isso, a gente lê as letras, ficou bêbado, nossa, e a gente não enxerga o princípio.
Todas as vezes que alguém fere uma liderança, essa pessoa é olhada por Deus da mesma forma, porque o Deus da nossa história, Ele não muda de eternidade a eternidade, os seus princípios não mudam. Aquilo que valeu lá para Noé, para Cã, vale até hoje. Mudou estruturas de classe, mas o princípio é o mesmo. Mas às vezes a gente lê e a gente não enxerga, e a gente ataca as lideranças como se fosse tão natural. A gente desrespeita o pai, que é a autoridade na casa, desrespeita os presidentes, que são autoridades governamentais, desrespeita pastores, que são autoridades eclesiásticas colocadas por Deus. As pessoas vão desrespeitando e achando que tem todo direito. Eu estou na graça. Deus é o mesmo, querido. Deus não mudou. Nós estamos em tempos diferentes, mas os princípios de Deus são os mesmos. Agora, Davi é um homem considerado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um adorador. Davi era aquela pessoa que refletia nas coisas de Deus. É né? Legal, você lê, medita dia e noite na palavra de Deus. Davi era essa pessoa que está sempre em contato direto com Deus, espiritualmente maduro. Aí, Davi é ungido rei. Davi é ungido rei. Mas existia um rei chamado Saul naquele tempo. Esse rei Saul começa a perseguir Davi, quer matar Davi. Davi por algumas vezes teve a chance de ir lá e cortar a cabeça desse rei que estava dormindo. Entretanto Davi disse: não tocarei no ungido de Deus. Embora ele soubesse que ele era agora o ungido para ser rei, que aquele que já não era mais está perseguindo ele, tentando matar, ele não ousa tocar naquele que havia sido ungido por Deus. Por que ele tem um coração segundo o coração de Deus? Porque ele percebe o Deus, desde o início da história, o seu princípio. E isso agradou a Deus. Deus olha para Davi: esse é o homem segundo o meu coração. Ele sabe, eu não vou tocar naquele que Deus ungiu. Eu espero Deus fazer. Se Deus me escolheu para ser rei, Ele vai fazer da forma dele, o tempo dele. Não sou eu que vou fazer com que eu reine agora. Eu não vou matar Saul. Eu vou esperar em Deus. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Bom, eu poderia citar muitos outros princípios. São princípios que precisam ser aprendidos quando nós olhamos para a Bíblia. Não é a historinha. Davi matou Golias, mas qual é o princípio que está por trás? A gente aprende a historinha quando a gente é criança para gravar. Só que agora você precisa começar a fazer reflexões profundas dos princípios que estão ali. O que move Deus naquela história? O que Deus se agradou, deixou de se agradar? Porque eu quero conhecer esse Deus para que eu viva segundo o seu coração. Para que eu caminhe segundo a sua vontade. E eu não cometa os erros, por exemplo, que Saul cometeu. Porque quebrou princípios, princípio de autoridade. Exerceu uma função que Deus não lhe havia dado autoridade, que pertencia a Samuel. E ele quebrou. Esse já não tem o coração segundo o coração de Deus. Não respeitou. Precisamos entender Deus, porque Deus não mudou. Hoje Deus mudou a estrutura e a forma. E estamos na graça. Mas o pecado continua sendo os mesmos, os princípios de Deus continuam sendo os mesmos. E Deus diz que Ele não muda. Então nós precisamos fazer isso, aprender a refletir. Não leia só a letra. Reflita no que está por trás dessas letras, para que você realmente caminhe pelo Espírito Santo de Deus e proceda segundo o Espírito Santo de Deus.